paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação poder estar aqui com você para juntos debatermos mais uma lição maravilhosa, a lição de número 8, que tem por título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Pastor Marcílio, é um prazer estar com o senhor aqui. A paz do Senhor, evangelista Tiago, prazer é todo meu, mais uma vez, juntamente com todos, que nos acompanham aqui no podcast Semear, no seu programa, no nosso programa EBC em Foco. Também sou grato a Deus pela tua vida, você que sempre está participando do nosso podcast. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Se ainda não se inscreveu, já faz isso agora mesmo, amém? Deixa teu like, comenta aqui embaixo, porque sempre é um prazer estar lendo teu comentário. E vamos para mais uma lição, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que possamos aprender mais da sua palavra neste momento. Pastor Marcílio, texto áureo. O texto áureo encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e nos diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática nos ensina o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7, Mateus capítulo 9, versículo 36 e João capítulo 11, versículo 35 e 36. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora a gente vai para o conteúdo da nossa lição. Antes da gente começar, sempre a gente fala um pouco, dá uma pincelada na palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave de hoje é emoções e sentimentos. Emoções são reações imediatas aos estímulos, E os sentimentos são a percepção consciente e prolongada dessas emoções. Então eu não vou me prolongar, pois nós vamos comentar mais sobre esse sentimento e essas emoções, porque psicologicamente emoções e sentimentos são totalmente diferentes. Enquanto que as emoções são reações visíveis, imediatas, a estímulos do ambiente, os sentimentos surgem a partir de interação dessas emoções. Muito bem, pastor Marcílio. Vamos então aqui, conversar um pouco, sobre este tema. A introdução diz o seguinte: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que é vontade, e livre. Pensa, sente, deseja e age. A Bíblia apresenta o ser humano como um ser integral, em constante tensão entre aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que decide. A gente já falou aqui, pastor Marcílio há de lembrar, a gente falou aqui sobre a tricotomia, do corpo. Então, na perspectiva da tricotomia, emoções estão relacionadas ao corpo e à alma e também impacta a saúde espiritual. E nós observamos aqui na introdução que tanto os pensamentos que estudamos semana passada influenciam os sentimentos e a vontade, e refletir em nossas tomadas de decisões. Então, a partir de agora, nós vamos ver que as emoções, elas são visíveis, como nós falamos, e essas emoções são reações, automáticas, e instintivas diante de determinadas situações. Geralmente, Tiago, as emoções, elas são intensas e passageiras, diferente dos sentimentos, Então, por exemplo, em relação a emoções, nós sentimos medo, temos alegria, raiva, que já são os afetos, um dos principais afetos da emoção que nós sentimos.
E os sentimentos são experiências conscientes e, diferente das emoções, elas são duradouras. E elas surgem a partir das emoções, como amor, gratidão, solidão. Então, aqui nós vamos ver que a capacidade de perceber, de sentir e demonstrar emoções e sentimentos envolvendo, como você falou, o corpo, a alma e o espírito, é justamente o processo da afetividade. Pastor Marcílio, antes da gente começar aqui o primeiro ponto, eu queria falar um pouco desse texto da leitura bíblica, Filipenses capítulo 4, né? Que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gente vê aqui, nesse texto, que vem de um contexto de uma ansiedade comunitária, né? Quando o apóstolo Paulo ele traz essa exortação aqui, ele não traz de uma forma individual, ele traz de uma forma comunitária. Então, Paulo escreve aqui a uma igreja, os irmãos que estão assistindo vão de perceber, a uma igreja pressionada culturalmente, pressionada moralmente e pressionada economicamente. E a resposta dele não é uma resposta, eu posso dizer assim, psicológica, não. Ele traz assim, ele diz assim: a paz de Deus guardará. Isso é muito interessante porque a gente vive, pastor Marcílio, o senhor há de concordar comigo e os que estão em casa também, a gente vive uma crise emocional nos nossos tempos. Com muita presença de transtornos, né? Como o próprio comentador diz aqui, e entre esses transtornos, né, de depressão, ansiedade, os que estão mais em evidência, né? E a gente vive essa crise, mas a gente sabe também, como cristão que somos, eu tenho estudado muito esses últimos dias aí a questão de emoções, de mente, o senhor sabe, mas isso aqui, essa questão de emoções, não é apenas um fenômeno clínico. A gente, como cristão, a gente sabe que também é um fenômeno espiritual. Tem um lado espiritual também. Verdade. Tanto é que aqui o comentador, na parte de introdutória, ele nos dá uma grande lição, Tiago, com relação dizendo que nós precisamos reconhecer a ação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas como fonte desse equilíbrio interior. Isso. Tanto das emoções quanto dos sentimentos. Ele coloca aqui o homem como um ser afetivo. Já é o primeiro ponto, né, professor? É o primeiro ponto, os propósitos, né, desse estudo. Né? O que são emoções e sentimentos e como essas emoções e sentimentos podem e devem ser geridos. Né? Outra pergunta, qual a conexão existente entre o pensamento, entre o que nós pensamos e o que nós sentimos? Também, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Como você já deixou claro, pensar, né, sentir, desejar e agir. Então, nós carregamos toda essa afetividade dentro das nossas vidas, que já é o segundo tópico, o segundo ponto, né? Segundo ponto do primeiro ponto, subtópico aqui, do homem como um ser afetivo. Aí nós vamos observar aqui, Lucas, no capítulo 1, versículo 47, né? Que Maria, no seu cântico, ela diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então aqui já está trabalhando o que nós entendemos que esses dois processos, emoções e sentimentos, envolvem tanto o corpo quanto a alma, como já você falou aí. Né? Então, nesse envolvimento, as nossas emoções, como também os nossos sentimentos, eles vão fazer parte da nossa natureza, que foi criada pelo nosso próprio Deus. Né? Então, Deus nos criou com emoções, com sentimentos. Então, todas essas perguntas vai nos esclarecer a tomadas de decisões. Né? De forma simples, nós entendemos que a afetividade é a nossa capacidade de demonstrar sentimentos, emoções, que é a janela da alma. Amém. Glória a Deus. E pastor Marcílio, emoções não são um defeito, né? Não.
Emoções fala também, né, que da nossa criação. Deus colocou a gente para a gente sentir emoções. Deus fez a gente assim. Tanto é que nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós temos nojo, nós nos alegramos, nós sentimos tristeza. Então, isso aqui são afetos, né, das nossas emoções. Então, o comentador esclarece aqui de uma forma técnica que as emoções são reações rápidas e geralmente acontece sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando nós sentimos medo ou alegria de repente. Então, Tiago, essas emoções, choro, riso, medo ou pânico, são geralmente passageiras. É bom a gente lembrar aqui que a gente já até pontuou em lições passadas, né? A palavra hebraica para alma significa vida interior, né? Não se limita à vida interior, mas abrange a respiração, a pulsão, o desejo, o afeto. E a palavra coração, no Novo Testamento, fala do centro das decisões emocionais e morais. Como a gente já falou aqui em lições anteriores, pensar, sentir, desejar, agir, né? E tudo isso a gente tem que perceber que é um processo espiritual também, que está interligado, tudo se interliga. É a tricotomia, né, pastor Marcílio? Justamente. O homem, na sua constituição, né, ele sente sentimentos, né, que são mais duradouros. Então, esses sentimentos já são diferentes das emoções. Né? Esses sentimentos, por exemplo, gratidão, você tem confiança em alguma coisa, elas são mais duradouros. A questão também da justiça, da inveja, você tem saudade de alguma coisa, são sentimentos, é diferente das emoções. Porque a saudade, ela é duradoura em nossas vidas. Algo de sentimento muito perigoso que existe em muitos homens é a inveja. Porque a inveja você tem não do que é seu, você tem daquilo que é dos outros. Meu Deus, cuidado, viu? É verdade. Então é necessário você controlar esses sentimentos negativos, transformando ele em sentimentos positivos. Pastor Marcílio, eu anotei aqui sobre o desequilíbrio emocional. O que é o desequilíbrio emocional? Acontece quando uma das dimensões da alma domina as outras. Então, quando isso acontece? Quando pensamos sem sentir, viramos máquinas. Quando pensamos sem sentir, sem sentimento, só pensar sem sentimento. Pensei e fiz. Pensei, né? E agi. Então, se torna uma máquina. Quando sentimos sem pensar, apenas sentimos, nós nos tornamos reféns das emoções. As emoções começam a comandar a gente. Então, a maturidade que a Bíblia nos traz é a integração, né, dessas áreas sobre o governo do Espírito Santo, sobre o governo da Palavra de Deus. Então, por exemplo, no cenário de ansiedade, né, de ansiedade global, né, que isso que a gente vive, principalmente no Brasil, as pessoas estão cheias de ansiedades. A igreja não deve apenas aconselhar, mas a igreja precisa o quê? Discipular, mostrar as verdades, mostrar os caminhos, para que as pessoas que sofrem com isso, eles possam ter um caminho a seguir, para sair da ansiedade, para sair desses problemas existenciais que a gente está falando, sobre emoções, né? Emoções que ficaram, emoções que estão destruindo aquela pessoa que está vivendo aquela emoção. Porque emoções, como a gente já falou aqui, faz parte também da formação espiritual de cada um. E esse processo que vai envolver o nosso corpo, a nossa alma, né, como também o nosso espírito, lá no Salmo 31, verso 9, Davi nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza, olha aí, uma emoção, né? Os meus olhos, a minha alma e o meu corpo também estão consumidos, né? Eu estou parafraseando, estão consumidos também de tristeza, não somente olhos, né? Mas a alma e o corpo são afetados também quando uma pessoa encontra-se angustiada, Tiago. Mateus capítulo 26,
capítulo 26 e versículo 38. 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Olha aí, emoção. É a né? principal, né? Aqui o comentador fala da principal diferença, né? É que a emoção ela passa rápido, tem pouca durabilidade, né? E ela é intensa. Ela te deixa um pouco de cabisbaixo também. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar por bastante tempo. É isso aí. Por isso que nós precisamos, né, orar sem cessar. Amém, pastor Marcílio. Então, emoção é reação. Eu coloquei aqui, ela nos traz, às vezes, um espanto ou uma agitação dentro da gente. Emoção é isso. Sentimento é a construção, é uma afeição profunda, é um estado duradouro. Então, a emoção vem e depois dela vem o sentimento. Então, em Mateus 26 e 38, quando eu li aqui, quando Jesus afirma minha alma está profundamente triste, ele distingue emoção instantânea, que é a dor, ela chega, não é? Do sentimento construído. Qual foi o sentimento construído? A angústia profunda. Ele estava angustiado, ele estava dizendo, a minha alma está angustiada. Então, a ciência confirma que a Bíblia mostra, desde o princípio, desde o Gênesis, a Bíblia já mostra, né, que a gente tem emoções. Então, a emoção é biológica, o sentimento é interpretativo. Isso aqui é muito importante, pastor Marcílio. Porque, ou seja, a gente não sente apenas o que aconteceu, mas o que entendemos sobre o que aconteceu. Então, quer dizer... Você faz uma análise. Faz uma né? análise. Aí o seu sentimento será aflorado aí, né? Em relação à emoção que você está passando no momento. Por isso, Paulo começa em Filipenses 4, pensai nestas coisas. Quer dizer, a emoção vem, então a gente precisa pensar. Por que muita gente fica preso nas suas emoções? Porque não para pensar. Então, se eu tenho, uma emoção de tristeza, eu estou triste, por que eu estou triste? Será que vale a pena? Ou eu pensando? Você tem que fazer uma análise, Uma né, análise. de tudo quanto você está passando. Será que eu tenho caminhos, né, para seguir que eu possa sair dessa tristeza? Então é isso. Pensar nestas coisas antes de sentir, antes de agir. Quando você tem uma tristeza, né? Tiago, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz assim, está aflito alguém entre vós? Muito ore, ore. Aí, se você ora, você se tornará alegre diante de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Diz assim, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, isso aí te deixa... Você sai de uma dimensão de tristeza e vai para uma dimensão de alegria, né? Então, às vezes a gente enfrenta situações emocionais, né, de medo, né? A Bíblia diz lá em Isaías 41:10, que é um versículo que muitas pessoas gostam, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, você tem um escudo, você tem uma proteção. Você está recebendo algo para controlar as tuas emoções, né, em função daquilo que o Senhor é para ti. É não deixar o medo dominar. Né? Justamente. Se tornar raiva, né? Também, a raiva é outra emoção. Efésios 4:26. Né? Paulo escreve, diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, são sentimentos que às vezes acontecem em nossas vidas que nós precisamos, né, controlar. Vamos falar agora sobre, dar uma pincelada aqui, né, professor Marcílio, o quarto subponto, né? Ira e ódio. O comentarista diz assim, em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica. Então, em Caim ocorre a transformação, né? A gente vai ver aqui que foi visível, o seu semblante recaiu, né? Mostrando a emoção, o que ele estava sentindo, o sentimento que estava dentro dele. Emoção, sentimento, emoção começou na emoção, depois o sentimento, depois o pecado veio. O coração dele, naquele momento, estava acelerado, né? A respiração ofegante, tensão muscular,
secura na boca também. O comentador fala até em náuseas aqui. Então, eu acredito que essa emoção, como também os sentimentos ali, né, de Caim, tiveram manifestações, né, fisicamente através do seu corpo, né? Então, ele cometeu um ato, né, e ele já estava sentindo esse ato porque ele já tinha sido avisado para não cometer. Interessante, né, pastor? Porque aqui, ó, diz aqui, versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Como o Senhor falou, a alteração foi visível. E antes dele cometer o homicídio, Deus o advertiu. Então, a expressão decaiu-lhe o semblante, no hebraico, indica uma alteração emocional visível. E Deus interveio. E Deus interviu, né, nisso aí. Ele tinha como se sair dessa emoção. Mesmo que a reação ela sendo externa, né, foi o que aconteceu com ele, e também de difícil controle, ele foi avisado, né? Então, ele naquele momento recebeu a oportunidade, né, de não realizar aquilo que estava sentindo. Versículo 7 diz assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus já estava vendo que estava no coração dele, né? Gênesis 4 e 7, é como se Deus estivesse dizendo aqui, que já sabia o que ia acontecer, e diz assim, se não fizeste o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Quer dizer, jaz à porta, já está batendo a porta, já está na porta o que está para acontecer. Bem ao lado dele, né? Está bem ao lado dele. Então, ele foi avisado e poderia evitar, né? Esse termo, pastor Marcílio, eu dei uma pesquisada, fala da imagem de um predador agachado, pronto para pegar a sua presa. Então veja que interessante, né? Ou seja, uma emoção que ele mal administrou, virou uma fera emocional dentro dele. Meu Deus, isso é forte. Então, Caim não foi dominado pela ira. Ele cultivou a ira dentro de si. Emoção não disciplinada sempre vai se tornar um sentimento destrutivo na vida daquele que cultiva esse tipo de emoção. Eu anotei aqui, pastor Marcílio, é muito importante a gente frisar isso aqui. A emoção é como um visitante. Ela sempre vai chegar, ela sempre vai fazer a visita. Mas visitante chega e vai embora, não é verdade? Não fica. Mas o sentimento já passa a ser um hóspede. Interessante. O sentimento passa a ser um hóspede. Então, primeiro, a emoção chega, é um visitante. Esse visitante pode ser um hóspede para você. Se não pode, se é uma emoção ruim, já manda ele embora. Glória a Deus. Então, a Bíblia nos chama para não dar hospedagem à ira. Efésios 4, 26. Por que eu vou hospedar a ira se ela é uma emoção destrutiva? Vai me destruir. Por quê? Não tem para quê. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos para o segundo ponto, né, pastor Marcílio? Verdade. Segundo ponto da nossa lição, emoções, experiência e controle. Vamos aprender sobre reação e decisão. Muito bom. Emoção e pecado e o aspecto positivo das emoções. Pastor Marcílio. Temos aqui que as emoções, já falamos que ela tem duração curta, ela é breve. As reações, né? As reações com alta intensidade. A reação da emoção ela é externa, ela é aparente, né? Ela é visível e de difícil controle, como também são inconsistentes e facilmente percebidas através de expressões faciais, ou seja, aquilo que a nossa alma está sentindo na questão das emoções está refletindo no nosso corpo. Então, o corpo e a alma, né, duas dimensões espirituais que faz parte do ser humano, estão agora atreladas entre si, uma mostrando o que a outra está determinando. Então, aqui nessas emoções, elas são, como nós já falamos,
reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si mesmo, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Porque às vezes, Tiago, nós observamos que as pessoas têm uma determinada reação, né, quanto à emoção e não sabem controlar essa emoção que ele está sentindo. Descontrola. E às vezes você tem uma emoção de um choro, mas o choro pode ter várias possibilidades. Choro de tristeza, choro de alegria, né? Então você sabe diferenciar isso aí. Então se você não controlar suas emoções, né, os sentimentos vão ser prolongados por muito tempo em detrimento às emoções que você está sentindo. Então é necessário, né, você controlar as emoções para não pecar. Pastor Marcílio, é preciso abrir um parênteses aqui a respeito que tem pessoas que guardam esse tipo de emoção dentro de si. Por exemplo, a ira, a raiva. Tem muitas pessoas que não conseguem colocar isso para fora de forma verbal, né, ou em atitudes e guarda, e muitas vezes surge o quê? Doenças psicossomáticas. O corpo vai tentar colocar, né, para fora. Aquela urticária mesmo. Às vezes aparece no corpo, geralmente são pessoas que têm algum tipo de reação, né? Por quê? Porque tem algo que ela guardou dentro e o corpo está querendo colocar para fora. Expelir, né? Expelir. Então, essa questão aqui, irai-vos, é um imperativo permissivo. Paulo reconhece as emoções como legítimas, mas ele diz assim, coloque limite, não pequeis, né? Coloque um ponto aí, respire, pense direitinho, não deixe que isso cresça dentro de você. É o que ele diz em Efésios 4:27, né? Permanecer irado é dar lugar ao diabo, né? E abrir caminho para terríveis pecados, né? A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida, olha aí, né? Afastada e jamais cultivada. Paulo também escreve dizendo que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, ele admite, né, que a emoção, né, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão, Paulo nos ensina dizendo que não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Então, são pessoas que são pessoas introspectivas, que não externalizam, né, aquilo que está passando dentro de si, né? Ou seja, às vezes justificam, né, como diz o autor aqui, sentimentos emocionais, permanecendo neles, é negar a eficácia da obra, né, que Cristo fez por ele, por nós, na cruz do Calvário. Também a gente não quer dizer aqui que a gente não pode se irar. Porque quem é que não se ira, né, pastor Marcílio? Às vezes é uma situação que vem de frente e essa emoção vai surgir, ela vai vir, a gente vai ficar irado naquele momento, vai querer agir. E Paulo, ele não proíbe essa ira, ele não está proibindo, ele proíbe a instalação da ira dentro da gente. Porque nós já comentamos bastante aqui que as emoções, elas têm reações naturais e elas são espontâneas. Então, é a ira que permanece que vai se transformar em quê? Em amargura, né? E a amargura vai gerar o quê dentro da gente? Uma ação pecaminosa. Então, o controle emocional não é reprimir, mas sim direcionar. A Bíblia fala, direcione, né? A gente deve direcionar o quê? Essas emoções? Para a palavra de Deus, porque é ela que vai nos trazer paz, é ela que vai nos trazer transformação interior. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos falar sobre o que agora, pastor Marcílio? Segundo subponto, não é isso? Emoção e pecado. Já até comentamos aqui, né, que o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso, né? Já falamos sobre a raiva, sobre a inveja, a tristeza e outras emoções que são reiteradas, né, podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Então, quando a gente já leu aqui, nós não devemos deixar a ira tomar de conta, né? Porque se ela tomar de conta, a ação do inimigo vai nos proporcionar caminhos
para pecarmos. Então é isso que a Bíblia está nos alertando através do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios. E uma pessoa também, quando ela tem sentimentos, né? Aliás, emoções, voltado para a jactância, né? O orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa, Tiago, por exemplo, é muito susceptível a reações emocionais negativas, como justamente a ira, a rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem ele está convivendo ali. Por exemplo, Nabal era um personagem assim, ele era muito soberbo, né? Mal-humorado, ingrato, e às vezes também, quando nós encontramos pessoas que têm esses sentimentos dentro de si, porque a emoção já se tornou sentimentos, e ele guarda, ele não sabe ficar livre dessas emoções negativas, né? Aí às vezes você vai conversar com ele, aí ele fala, não é assim, né? Ou seja, ele já vem com contra-argumentos. Então é isso que a Bíblia nos alerta aqui. Precisamos ter essas emoções? Sim. Porém, a gente tem que externalizar essas emoções. Muito bem, pastor Marcílio. Provérbios 13 e 10 diz assim: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá o aumento. Da soberba só resulta a contenda. Então veja, quem cultiva, né, a soberba vai receber o quê? Contenda. Então, isso aqui mostra que emoções negativas têm raízes, né? Raízes morais e espirituais. Então, emoções não são neutras, elas revelam o estado do coração. Se você tem um tipo de emoção, né, como a soberba, que sempre está se repetindo na sua vida, é necessário dar uma paradinha e analisar, né? Por quê? Por que está se repetindo? Porque há dentro de você um sentimento que está sendo cultivado. A humildade precede a honra. A soberba precede a destruição, que é a queda. Provérbios capítulo 15, versículo 33, diz que o temor do Senhor é o ensinamento, é a instrução, né, da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. E no capítulo 16, versículo 18, aqui nós temos que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, lembra? Os humildes, né? O publicano e o fariseu. O fariseu ia orar, né, para todos ver que eles estavam orando, mas enquanto que o publicano diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Então, a humildade vai preceder a honra, enquanto a soberba, a queda. Muito bom. Aspectos positivos das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Então, a gente já vê aqui que é necessário a gente sentir emoções, mas a gente precisa saber a raiz dessa emoção. Controlar, né? As emoções. Se o medo vem de uma raiz para a gente se defender, é muito bom, né? Por quê? Porque a gente só procura se defender se a gente tem medo. Justamente, toda ação tem uma reação. Justamente. Então, quando você sente que aquilo que você vai fazer é perigoso para você, então você sentiu medo, então esse medo é benéfico. Não vou fazer isso porque estou sentindo que não vou deixar enraizar essa emoção do medo que eu estou sentindo, porque ele está me avisando alguma coisa de perigo. E se a gente for olhar para Jesus, Jesus teve vários tipos de emoções, né? Compaixão, Mateus capítulo 9, versículo 36. Tristeza, Jesus sentiu tristeza 11, 35 de João. E também indignação, ele também sentiu, Marcos capítulo 3, versículo 5. Mas as emoções de Jesus nos revelam o equilíbrio que ele teve. Ele sentia profundamente, mas nunca Jesus permitiu que esse sentir fosse maior
de que o propósito que ele estava para fazer na Terra. Ele controlou as suas emoções. E é isso que a gente deve fazer. É isso que a lição está nos ensinando. O medo, ele protege. A tristeza, ela humaniza. A indignação denuncia injustiças. Então, perceba, as emoções muitas vezes vêm para nos ajudar. Entendeu? Isso depende da raiz, da onde começou essa emoção. Então, a gente precisa estar atento, porque mesmo emoções negativas, muitas vezes são ferramentas, né, que Deus nos deu, né, quando, sim, claro, elas são guiadas pelo Espírito Santo. Terceiro ponto e último, sentimentos guardados por Deus. Vamos falar sobre a falsa autonomia humana, obediência, humildade e oração, né? Esse é o último. Então, pastor Marcílio, sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Então, são pessoas que se sentem o dono da verdade. Porque os sentimentos, eles são experiências, né, de forma subjetiva, tem interpretação das emoções que sentimos, como também os sentimentos não são passíveis de interpretação a partir do nosso comportamento interiorizado. Então, o meu comportamento diante de uma situação tem que ser moldado por aquilo que eu queira afastar de mim, que eu estou vendo que está tendo um ponto negativo. Então, aqui, a falsa autonomia. Aqui diz o seguinte, são diversas as técnicas, Tiago, com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. As pessoas, às vezes, não conseguem nem se controlar e quer controlar a vida do outro, né? Então, o comentador aqui está dizendo que o mercado, né, está cheio, né, desses conteúdos, né, de inteligências emocionais e gestão também emocional. Então, está tentando controlar o ser humano, fazendo com que ele não se aproxime mais de Deus. Através dos sentimentos negativos, ele toma decisões erradas. É porque são várias vertentes, né, que correm aí no mercado. Então, a gente, por exemplo, que estuda, a gente vê, né, que muitas vezes uma pessoa mesmo que estuda a questão da mente, mas tem um tipo de religião diferente, a tendência é puxar para aquele tipo de religião. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia ela não critica os métodos humanos, né, mas critica a soberba, né, do homem de achar que métodos humanos bastam. E Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Leia o versículo 9. O versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então as ações do ser humano, a gente não conhece, porque essas ações, elas são interiores, né? Então, ela não é igual uma emoção, porque a emoção a gente vê de imediato, é visível. O sentimento, às vezes nós não conseguimos identificar que tipo de sentimento você está tendo no momento. O coração humano é enganoso, mas não é porque, pastor Marcílio, ele sente demais, mas é porque interpreta mal as coisas. Então, a queda afetou a nossa afetividade e a nossa interpretação das emoções. Mas, graças a Deus, nós que somos cristãos, a gente interpreta através da palavra de Deus. E isso é importante, porque inteligência emocional, ela é útil. Ela é útil. A gente estuda, né, sobre inteligência emocional e ela é muito útil para o nosso dia a dia, para a gente entender. Mas, como cristão, a gente sabe que é limitada, se não tiver, né, apoiada nas Sagradas Escrituras. Então, os sentimentos, frequentemente medidos, né, subjetivamente, por meio de métodos
de autorrelação, né, autorrelato e também de introspecção. Então, quando a gente faz essa análise, né, essa análise de uma autoavaliação das nossas vidas, nós podemos compreender, né, os sentimentos que estão sendo duradouros nas nossas vidas, dias ou até mais, conforme está sendo demonstrado interiormente. Obediência, humildade e oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Cristo é o nosso espelho, pastor Marcílio. Então aí está o recado do apóstolo Paulo, como é que nós devemos, né, guardar em Deus os nossos sentimentos. Está aqui, muito claro, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ou seja, os crentes lá de Filipos, né, Paulo estava ensinando, exortando a eles terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Então, quando você coloca os interesses pessoais diante, por exemplo, de uma amizade, aquilo ali há o quê? Um rompimento. Então, Paulo está dizendo e nos ensinando que nós devemos ter reciprocidade, sentimento uns para com os outros, principalmente diante de Cristo Jesus. Muito bom. Então, a paz de Deus atua tanto no sentimento quanto no que pensamos. Se a nossa mente estiver cheia de coisas boas, cheia da palavra de Deus, cheia do amor de Deus, então, com certeza, nós teremos sentimentos, né, bons também, sentimentos que vão cada dia mais fazer a gente crescer. Então, a paz que guarda, que Paulo está falando aqui, não é a ausência de conflito, porque não tem como a gente não ter conflito, né, pastor Marcílio? É verdade. Mas é a presença da vigilância divina, né? Então, em vez de pedir, Senhor, tira a minha ansiedade, Paulo diz, apresente a Deus suas petições. E com certeza, essa paz virá para guardar o teu coração. Aleluia, dessas emoções que querem te destruir. Amém? Então, a obediência abre a porta para a paz. E a humildade mantém essa porta aberta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Pastor Marcílio, estamos no final de mais uma lição, né? E a próxima lição? A lição de número 9, 30 de novembro de 2025, vontade, o que move o ser humano. Então aqui nós vamos terminar com a lição número 9, o ciclo, né, da segunda dimensão, que é a alma. Amém. Então, nós queremos convidar você para participar conosco da lição 9, né? Será a próxima lição. E com certeza iremos aprender muito. A conclusão diz, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sobre o domínio do Espírito. Amém. Glória a Deus. É os frutos do Espírito, né, pastor Marcílio? Gálatas 5:22. Glória a Deus. Pastor Marcílio, muito obrigado. Estamos aqui contribuindo sempre, né? Estudando, aprendendo e ensinando a palavra de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado a você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor Marcílio. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças mais uma vez, Senhor, onde aprendemos a tua palavra. Abençoa todos que vão ouvir este podcast, Senhor, semear, neste programa aqui, EBC em Foco. Abençoa a vida do evangelista Tiago Silva, toda a sua família, a mim também que falo contigo, a minha família, a todas as famílias de quem vai assistir este vídeo. Em o nome de Jesus, rendemos graças a Ti, Senhor, por aprendermos mais um pouco sobre as emoções, como também os sentimentos, e agradecemos por tudo em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso bondoso e eterno Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.